Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos com uma boa noite. Aos amigos, aos irmãos que nos seguem nas redes sociais, que o nosso Cristo também possa te abençoar. De antemão, que esta palavra desta noite possa penetrar grandemente ao teu coração e fazer grande diferença em sua vida. Como o pastor aqui já nos deu a informação, hoje nós estamos antecipando a aula que seria lecionada no domingo pela manhã, e por conta, claro, da ceia do Senhor, o pastor nos orientou a trazermos a aula para o dia de hoje. Então, sendo assim, lecionaremos a aula de número 7. Falaremos sobre a obra do Filho de Deus. A obra do Filho de Deus. Quem trouxe revista pode acompanhar, por gentileza, a lição na revista. Nós faremos um monólogo, até por conta exatamente do tempo, como o pastor já mencionou, que não é tão hábil, tá bom? Falarmos todos como fazemos costumeiramente aos domingos pela manhã, quando temos 2 horas de lição. Hoje apenas 1 hora, então faremos aqui um monólogo e eu creio que Deus vai ser glorificado. O texto áureo, o pastor já fez a leitura, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9, a leitura diz: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa, revelou que somente Ele, Jesus, é digno de toda a adoração e de toda a obediência. Então, irmãos, aqui esta noite nós explicaremos a humilhação de Cristo e a sua obediência, e que tal obediência levou até a cruz. Também veremos que esta obra que Cristo fez é uma obra única e uma obra suficiente. E a partir do momento de ser única e suficiente, também é vicária, ou seja, ela é substitutiva. E analisaremos que a sua exaltação, ela é gloriosa e é uma exaltação universal. Então o Cristo está universalmente glorificado para todos sempre. Irmãos, a introdução nos diz: Jesus é o Filho eterno de Deus, este assumiu a nossa natureza. Ele viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão, irmãos, abrange não somente a remissão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai em restaurar toda a criação. Então a lição de hoje visa aprofundar a obra do Filho por intermédio de 3 verbos. E é sobre esses 3 verbos que eu quero pregar aqui esta noite: o verbo humilhar, o verbo redimir e o verbo exaltar. O texto de Hebreus, capítulo 9, do versículo 24 ao 28, falará sobre o trabalho de Cristo, a sua obra. O livro a carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, fala sobre a sua humilhação e sobre a sua exaltação. Então trabalharemos esses 3 verbos aqui esta noite: humilhar, redimir e exaltar para a glória de Deus. Abra o texto bíblico, Filipenses capítulo 2, por gentileza. Filipenses capítulo 2, do verso de número, está aqui escrito 5 ao verso de número 11, por favor. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. O texto diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma e sendo reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que pelo nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua assim possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém, irmãos? A carta aos Filipenses, um pequeno panorama para que nós possamos assim adentrar na profundidade e examinarmos o texto, versículo por versículo. Esta carta, irmãos, foi redigida pelo apóstolo Paulo provavelmente entre os anos 60 e 62 da Era Comum, da nossa era. Esta carta é uma carta chamada assim, carta da felicidade, a carta da alegria. Só nessa carta Paulo trata pelo menos 15 vezes a palavra felicidade e alegria.
A igreja de Filipos foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, logo que ele ouve a voz de um varão macedônico, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E o varão diz a ele: Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajude. Paulo, obedecendo a voz do Espírito Santo, não parte para as partes baixas da Ásia Menor para pregar a palavra de Deus, mas vai até a Troade, e em Troade ele pega um barco e atravessa a Macedônia. Ele chega na primeira cidade da Macedônia, que é a cidade de Filipos. Ali Paulo vai pelo menos uma vez na semana, a saber, aos sábados, à beira do rio, para orar e para pregar o Evangelho. E ali, estando ele pregando e orando, a Bíblia nos diz que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ouve a mensagem do Evangelho transmitida através da boca do apóstolo Paulo e crê no Evangelho. A palavra diz que o Espírito Santo abre a mente e o coração de Lídia, para que assim ela possa receber, aleluia, a palavra de Deus e ser salva. E ali na casa de Lídia, que era uma mulher rica, começa uma igreja. Na casa de Lídia, que era uma mulher muito rica e abastarda, começa uma igreja. Então vocês reparem comigo, que quando Paulo chega em Filipos, ele implanta ali uma igreja. E as igrejas de outrora não eram como nós temos aqui hoje, né? Um templo muito belo, com ventiladores, com bancos, com luzes, com televisor, com câmera. As igrejas eram reunidas nas casas dos irmãos. E ali na casa de Lídia existe uma igreja. Ainda na cidade de Filipos, Paulo expulsa da vida de uma mulher que estava endemoniada demônios. E aquela mulher adivinhava os seus senhores, e os seus senhores ganhavam muito dinheiro com aquela mulher. Então Paulo e Silas vão para a praça pública, onde eles são flagelados, são humilhados, são vilipendiados e são colocados no cárcere, na prisão. E ali no cárcere, na prisão, ainda no capítulo 16, eles começam a cantar e adorar ao Senhor. A Bíblia nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam ao Senhor. Então Deus manda com que um terremoto venha, abale a estrutura daquele cárcere, e ali eles possam sair glorificando e exaltando ao santo nome de Jesus. Repare que o carcereiro faz uma pergunta, e a pergunta do carcereiro é: o que devo eu fazer para ser salvo? E repare que a pergunta do carcereiro não é com relação à salvação da alma, porque o carcereiro sabia que se algum preso fugisse, ele e toda a sua casa deveria pagar por aquilo. Então a pergunta do carcereiro é concernente à sua vida física e à vida dos seus. Então Paulo diz a ele com o Espírito Santo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a sua casa. A Bíblia diz que o carcereiro creu, foi batizado, o nome do Senhor foi glorificado, a igreja em Filipos cresceu, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a partir do momento que Paulo está preso na cidade de Roma, ele escreve esta carta, que é denominada Carta da Prisão. Paulo tem 4 cartas que ele escreveu na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar: a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Filemão. E essas cartas são enviadas por Paulo através de Tíquico e outros homens que levavam essas cartas. Então a carta aos Filipenses é uma carta para minha, é uma carta para a sua e é uma carta para a nossa vida espiritual. No capítulo 2, Paulo trabalha o âmago, o ponto mais central de toda essa carta. Ele fala acerca da humilhação voluntária de Cristo, que é o tópico de número 1 da lição. Ele trabalha a humilhação voluntária de Cristo, primeiro mostrando que Cristo é submisso. Olha o versículo de número 6 comigo, por gentileza. Pois ele, Deus, Jesus, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser como Deus. Repare que no credo niceno ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele é verdadeiramente Deus de verdadeiramente Deus. Ele é todo poderoso, criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia nos diz que ele foi submisso. Paulo exorta a igreja de Filipos, irmãos, a ter unidade em meio à humildade de Cristo.
Repare só o versículo de número 1 ao verso de número 4, por favor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que passeis a mesma coisa. Tenhais em vós o mesmo amor, sejam unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por persuasão ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um melhor do que o outro, ou melhor do que a si mesmo. E não tenham cada um vista do que propriamente é seu, senão pelo que é dos outros. Então Paulo exorta os irmãos a terem a mente de Cristo, a serem humildes. E ao trabalhar a humildade, e ao trabalhar o maior exemplo de humildade, Paulo nos transfere uma das pontas mais extraordinárias de toda a cristandade. E que ponta que é essa? Que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque o Pai tinha o plano para o Filho, e em comum acordo o Pai, o Filho e o Espírito Santo tramaram esse plano perfeito, onde o Filho precisava vir à terra, morrer em nosso lugar, para nos redimir de nossos pecados. Então Cristo é submisso à vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos estar aqui esta noite, glorificando e exaltando ao santo nome dEle. Você pode dar um glória a Deus por isso? O termo grego, irmãos, traduzido aqui por sentimento, é proneô. Proneô é modo de pensar, é disposição mental. Cristo teve uma disposição mental, um modo de pensar. Os crentes precisam aprender a serem submissos. O que é ser submisso? É ser vazio de si mesmo. Olha que interessante, é renunciar o egoísmo, é buscar o bem ao próximo e viver para o louvor do nome do Senhor. É fácil ser submisso, irmãos? De forma alguma, de maneira alguma. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque quando nós olhamos para Cristo, nós aprendemos com Cristo como é ser submisso de verdade. Ser submisso de verdade é esvaziar-se de si mesmo e deixar que Cristo brilhe na sua vida e na sua história. Submissão não é apenas crer no Senhor, pastor, é agir como o Senhor agiria. Não é apenas dizer eu acredito, como diz Tiago na sua carta. Dizer que você crê, muito bem, faz bem, os demônios também creem e tremem diante dele. Mas é mostrar por meio da sua vida que a sua crença em Cristo ela é autêntica, ela é verdadeira. Como eu provo que Cristo é na minha vida? Vivendo conforme a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor nesta noite é que a igreja de Piratininga 3 seja uma igreja submissa à vontade de Deus. Cristo é submisso em 3 aspectos. O primeiro aspecto, Cristo é obediente ao Pai para o cumprimento do plano da redenção. Ele é obediente à vontade do Pai para que o plano perfeito da redenção pudesse acontecer. Segundo, Cristo é humilde na condição de servo, indo para a morte. Ó, versículo de número 8 comigo, por favor. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Repare que a humildade é a condição de servo. Todo servo é humilde. Todo servo é humilde. Cristo, sendo servo, foi humilde, morrendo morte e morte de cruz. E terceiro, Cristo é submisso para ser modelo para a vida cristã. Porque se nós não observarmos o modelo chamado Jesus, nós cairemos, nós falharemos. Jamais haverá verdadeira humildade dentro de nós. E por incrível que pareça, irmãos, lamentavelmente muitos de nós temos falsa humildade. O que é falsa humildade? É aquele que parece ser humilde, mas não é. Aparenta ser humilde, irmãos. Humildade não tem nada a ver com se vestir mal, com não ter condições financeiras. Tem inúmeras pessoas que têm condições financeiras e são extremamente humildes.
E tem outros que não têm R$1 no bolso e são soberbos, arrogantes, prepotentes de uma forma extraordinária. Mas aqui na igreja de Piratininga 3 esta noite, aprenderemos com Cristo que precisamos ser humildes e humildes. A parte B diz o seguinte: Cristo esvazia-se da sua glória. É o versículo de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido assim em figura humana. Ele, Jesus, tem a mesma natureza do Pai, Rafael, a mesma essência do Pai. Ele é Deus de Deus, como eu já mencionei a vocês. Ainda assim, ele priva-se dos seus privilégios e das suas prerrogativas como Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra, ele criou o ser humano, e ele se fez homem para nos salvar. Não é isso? Ele faz-se homem para que pudesse compreender a nossa natureza e assim substituir-nos naquela cruz. O pastor mencionou aqui, a cruz era do Barrabás, a cruz era minha, a cruz era sua, os malfeitores somos nós. Ele jamais foi um malfeitor, ele foi perfeito, sem pecado, santo, imaculado, mas nos substituiu naquela cruz, morrendo em nosso lugar, e assim nos deu a vida eterna. Ele não se priva da sua divindade, mas a sua realeza é totalmente privada. Adão quis ser como Deus lá no jardim do Éden, e ele caiu. Deus se fez homem, e no Calvário salvou toda a humanidade. Irmãos, repare só que a obra do esvaziamento, ela é voluntária e ela é amorosa. Jesus não se esvazia do trono que ele estava, ele não sai do trono que ele estava por vanglória, ele não sai do trono que ele estava apenas para cumprir uma tabela. Deus faz por amor, Rafael, voluntariamente. Paulo fala muito bem isso quando nos aplica esta verdade, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 9, a segunda carta, quando ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Ali Paulo está falando de ofertas. Contudo, eu posso trazer menção a essa afirmativa para a nossa vida cotidiana na casa de Deus, como servos do Senhor. Tudo que eu faço somente para obedecer o pastor e o ministério é muito vazio, é muito superficial, é muito paupérrimo. Mas quando eu faço para agradar aquele que me alistou para a guerra, louvado seja o nome dele, a bênção é grande sobre a minha vida. É por amor, voluntariamente, sem querer receber absolutamente nada em troca. E é claro, irmãos, que eu creio que aquele que faz a obra de Deus é abençoado, mas nós não fazemos a obra de Deus para sermos abençoados, fazemos a obra de Deus porque já somos abençoados e somos salvos para a glória e o louvor do nome dele. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Aleluia! O termo aqui, irmãos, de esvaziar é kenosis. Kenosis é o termo grego, é tornar-se pequeno. O termo tem um sentido de deixar de lado toda a sua glória, toda a sua riqueza, todos os seus direitos, todas as suas prerrogativas. E repare, irmãos, que existem interpretações equivocadas desse texto, pastor. Algumas pessoas equivocadamente interpretam esse texto de maneira errônea, quando afirmam que quando Cristo se esvazia da sua glória, ele deixa por algum instante de ser Deus. Isso é uma inverdade, isso não existe. Cristo sempre foi, sempre é e sempre será Deus. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda, o nome dele é Já, é o Deus de agora. Ele não muda, nele não há sombra alguma de variação. Ele continua sendo Deus assentado sobre o trono e sempre será Deus. Sempre será Deus. Então, existem algumas interpretações equivocadas e eu quero falar algumas delas aqui para vocês esta noite. Primeiro, existe o esvaziamento ontológico. O que é o esvaziamento ontológico? Ele ensina que Cristo deixou de ser Deus por algum instante.
Ou seja, quando ele assume a natureza humana, o Verbo eterno deixa de ser Deus, deixa de ser divino. Normalmente os unicistas, eles creem dessa forma, que a divindade ficou no céu e que a carnalidade, ou o Verbo encarnado, ou a matéria foi quem desceu à terra. Repare, irmãos, que isso não é de fato real. Jesus Cristo de Nazaré, desde o ventre de Maria, é Deus de Deus, é luz de luz, coigual com o eterno e consubstancial com o Pai. Nele não há sombra de variação. Então o esvaziamento ontológico, ele é mentiroso e ele é herético. Segundo, a divindade temporária de Cristo, como se ele por algum instante pudesse ser homem e por um outro instante pudesse ser Deus. Sabe aquela questão, quem foi que morreu na cruz? Foi Deus ou foi homem? Se eu disser que foi Deus, você me dirá, mas Deus não morre, Deus é imortal. Se você disser que foi homem, você quebra uma das partes mais importantes da teologia cristã, que é a unidade teotrópica de Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então quem foi que morreu na cruz? Morreu na cruz a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Deus homem morreu na cruz. Jesus de Nazaré, o Verbo eterno, Deus de Deus, morreu na cruz. Delton, mas Deus não morre. Vá me explicar isso, ou vai tentar entender essas coisas com o próprio Deus, porque eu não consigo compreender. Mas eu sei de uma coisa, naquela sexta-feira, há 2000 anos atrás, no Gólgota, no Calvário, o Deus homem morreu no meu lugar e me deu a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Cristo sempre foi e sempre será Deus. A parte 3 diz, Cristo é obediente até a morte e morte de cruz. É o verso de número 8, a parte B. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, ele obedeceu, irmãos, plenamente, desde a encarnação até o Calvário. Ele desceu às condições mais humildes e morreu como um servo. A morte da cruz, irmãos, não foi uma mera ilustração. Verdadeiramente Jesus morreu. Tem algumas pessoas que afirmam que não, na verdade ele desmaiou, e quando desmaiou foi retirado da cruz, e depois o viram e disseram que ele havia ressuscitado. Não, irmãos, ele não desmaiou, ele verdadeiramente tombou a cabeça e morreu. Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo entregado o espírito, expirou. O que é expirar? Expirar é deixar de respirar. Ele morreu, ele perdeu muito sangue antes de subir ao madeiro, e repare que Cristo, ele morre com aproximadamente 6 horas pendurado na cruz. A cruz era feita para que os malfeitores ficassem nela pelo menos 3 dias. Era sofrimento, era guerra, era difícil. A cruz era para os piores malfeitores que você possa imaginar. Mas Jesus só fica na cruz por 6 horas. Por quê? Porque ele perdeu muito sangue antes, com os flagelos, com as humilhações, com os açoites. Para que, irmãos, que ele sofreu tudo isso? Para que o sangue precioso dele pudesse ser derramado sobre a minha e a sua vida e nos redimir de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que ele não perdoe, porque o sangue de Jesus é puro e nos purifica de todo o pecado. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. A morte dele é verdadeira e é eficaz. A morte de cruz não é uma ilustração. Isso prova, primeiro, que a morte foi dolorosíssima. A morte era a mais cruel de todas que você possa imaginar. Para criminosos e delinquentes mais perversos, a morte também foi ultrajante. A pessoa condenada era esgostada, era cuspida, era ultrajada, e ela ainda tinha que carregar o patímbulo. Ela tinha que carregar uma parte da cruz. O patímbulo é a parte da horizontal da cruz. Nós tínhamos a vértice, e mormente a vértice ficava no lugar onde o condenado seria colocado, e o condenado precisava, desde o lugar onde ele foi julgado, do pretório, até a cruz, ou até o Calvário, ele precisava carregar o patíbulo, e o patíbulo pesava aproximadamente 50 a 60 quilos. Alguns homens, talvez de 40, 50, 60 quilos, para carregar o seu próprio peso, tem extrema dificuldade. Agora você imagina carregar todo aquele peso, tendo sofrido antes flagelos e humilhações.
E ele carrega essa cruz, ele carrega aquele patíbulo de horror e transforma aquele patíbulo de horror no palco da glória de Deus, para que eu e você pudéssemos louvar e engrandecer e glorificar ao nome dele. A morte dele foi ultrajante, mas mais do que isso, a morte dele também foi maldita. Olha que coisa interessante, quem morria na cruz era considerado maldito. Abra aí Deuteronômio capítulo 21, verso 23, por favor. Deuteronômio capítulo de número 21, versículo de número 23. Olha o que nos diz o texto. Deuteronômio 21, 23, diz o seguinte: e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Repare que ser morto por morte de cruz era maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13, por gentileza. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 13, por favor. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 13, nos diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. O Criador do universo se fez maldição por mim e por você. Irmãos, isso é extraordinário. Imagine Satanás e as suas hostes. Imagine o assalto do inferno no momento da morte na cruz. Os homens escarneciam, o Pai o abandonou, ele sofreu o inferno do Calvário por amor, para que eu e você pudéssemos ser salvos, e ainda murmuramos e não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos, porque se Deus não me der, pastor, um carro, uma boa casa, um bom emprego, dinheiro, eu não estou satisfeito. Se não me der saúde, eu não estou satisfeito. Como se essas coisas fossem importantes. Não, irmãos, essas coisas não são importantes. O que é mais importante na toda a história da humanidade é que o Rabi da Galileia subiu ao Calvário e morreu por mim e por você. Ei, glória a Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui esta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Então fechamos aqui a parte de número 1, a exegese do capítulo de número 2, do verso 5 ao verso de número 9 da carta aos Filipenses. Agora vamos abrir lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, do verso 24 ao verso 28, vamos expor esse texto também, porque a segunda parte da lição vai falar sobre a obra redentora do Filho. Esse Deus então que se humilha. Lembra que eu falei que nós trabalharemos 3 verbos? O primeiro é humilhar, repita, humilhar. O segundo é trabalhar, repita, trabalhar. E o terceiro é exaltar, repita, exaltar. Falamos sobre humilhação, que foi o primeiro verbo, humilhar. Agora falaremos sobre trabalhar, a segunda obra redentora do Filho de Deus. Primeiro, a ineficácia do sacrifício levítico. Nós precisamos, irmãos, observar esta passagem de Hebreus capítulo de número 9, versículo 24 ao 28, à luz do Antigo Testamento. Então precisamos voltar atrás para sabermos o que era o sacrifício levítico, o sacerdócio levítico. Irmãos, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo. Vocês devem recordar que o templo reconstruído por Salomão, e antes disso mesmo o próprio tabernáculo construído por Moisés no deserto, ele tinha pelo menos 3 compartimentos, um compartimento maior externo e 2 compartimentos menores internos. Desses 2 compartimentos menores internos, nós tínhamos o santo lugar e o santíssimo lugar, denominado também Santo dos Santos. Esse santíssimo lugar era o lugar mais importante na terra, em todo o mundo. Por quê? Porque uma vez ao ano o Senhor Todo-Poderoso descia neste lugar para propiciar, para perdoar os pecados do seu povo.
Então o sumo sacerdote, que era aquele homem escolhido por Deus para levar os pecados do povo a Deus, este homem se consagrava, e uma vez por ano no Yom Kippur, que é denominado dia da expiação. Yom é dia em hebraico, repita Yom, com vontade, Yom. Todo mundo falando em língua estranha, todo mundo falando em hebraico, olha que coisa boa. Agora repita Kippur, Kippur, dia da expiação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava nesse lugar, levando o que ali? Ele levava ali o sangue alheio, o sangue de animais. Assim ele propiciava pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo a partir da morte sacrificial de um animal. É isso que o capítulo de número 9, do verso 24 ao 28 nos diz, que esse sacrifício era repetido anualmente. Por que era repetido anualmente? Porque ele era ineficaz. Ele apenas cobria a culpa do pecador, ele não perdoava o pecador. Ele apenas passava um pano nos sacrilégios, nos problemas que o pecador levava, mas ele não podia purificar por completo esse pecador. Não removia o pecado, apenas cobria por um tempo. Então o sacerdócio levítico era um sacerdócio terreno, era um tipo de Cristo, aquele que viria a ser sacerdote eterno. E é a própria Bíblia que nos transmite essa informação, que Cristo é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Então, sendo ele da tribo de Judá, não poderia exercer, aleluia, a parte sacerdotal, porque somente os da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes e levitas. Sendo Jesus da tribo de Judá, não poderia exercer o trabalho sacerdotal. Contudo, a Bíblia nos diz que ele não é sacerdote segundo a linhagem levítica, mas ele é sacerdote eterno segundo a linhagem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Se você for lá em Gênesis, você vai reparar que Melquisedeque é aquele que recebe de Abraão o dízimo, as benéfices, os despojos de guerra. E esse Melquisedeque, ele não tem princípios de dias e nem fim de vida. Ele é rei de Salém, Jerusalém. Então Jesus, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Talvez os seus neurônios agora devem estar queimando, devem estar calculando, o que o El está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o sacrifício feito por mãos humanas é passageiro, ele vai, ele se esvai, mas o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário, ele é eterno, ele não tem fim. Uma vez feito, uma vez o sangue derramado, você está salvo para a glória e o louvor do nome dele, e os seus pecados estão eternamente perdoados. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu começo a ler essas coisas, estudar essas coisas, porque é de uma profundidade, é algo tão extraordinário, tão estupefato. O que Cristo fez, irmãos, é algo monumental, não tem nem como medir. Ele é o sacrifício e o sacrificador, é profundo. Ele é o sacerdote que sacrifica, leva o holocausto, e ao mesmo instante ele é o cordeiro que é imolado. É fantástico, é extraordinário. Ele fez por mim, ele fez por ti, ele fez por nós. Esta igreja é lavada e comprada no sangue bendito do cordeiro que foi imolado. O santuário terreno era a sombra do santuário celestial. O santuário celestial é onde Cristo entrou para, de uma vez por todas, propiciar os nossos pecados. Não é que está escrito na carta de João que ele é o nosso advogado fiel? Filhinhos, não pequeis, mas se por algum motivo pecardes, saibam que vocês têm junto ao Pai um advogado. E qual que é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Repare que o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Ele leva aí com ele um adjetivo.
não é Jesus Cristo qualquer um, é Jesus Cristo o justo, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Quem crê num advogado fiel, quem crê num advogado fiel, dê glória a ele aqui esta noite. O sacrifício de Cristo é maior e é mais perfeito. Eu quero fazer menção a vocês da diferença entre o sacrifício levítico e o sacrifício de Cristo. Primeiro, o sacrifício levítico é baseado na lei de Moisés. Já o sacrifício de Cristo é uma promessa eterna do Pai. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, então nós temos o proto-evangelho. É o evangelho antes do evangelho. Quando a palavra de Deus nos diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria de uma vez por todas a cabeça de Satanás. Quem é este que nasceu de mulher e esmagou a cabeça de Satanás? Ele é o grande e poderoso Jesus de Nazaré, o grande El Shaddai, o Deus conosco, o Emanuel, a razão da nossa vida, o princípio de todas as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Segundo, o sacrifício levítico era exercido por homens, mas o sacrifício de Cristo é exercido por Ele mesmo. Só Deus pode salvar. Nós não podemos nos salvar. O pastor, por maior que seja, por mais santo que seja, não pode se salvar e nem nos salvar. O ministério, por maior que seja e mais importante que seja, não pode nos salvar, mas Cristo tem todo o poder para te tirar do lamaçal de pecado, alicerçar seus pés sobre uma rocha, colocar um novo cântico em sua boca, para que você possa ser salvo por meio do nome bendito dEle. Estou um pouco redundante esta noite, mas me alegra tanto, Ellison, esta verdade. Eu sou salvo, porque Ele me salvou. Temos por acaso um Salvador que não pode salvar? Não! Ele salva verdadeiramente. Ele te salvou. Ele te salvou. E o que te espera? A vida eterna, o céu de glória, o arrebatamento da igreja. O sacrifício levítico também era um sacrifício repetido, diferente do sacrifício de Cristo, que é perfeito. O sacrifício levítico era de sacerdotes pecadores. O sacrifício de Cristo é o sacrifício do próprio sacerdote. O sacrifício levítico era temporário, o sacrifício de Cristo é eterno. O sacrifício do Levítico era de sangue de animais imolados. O sacrifício de Cristo é pelo sangue do Cordeiro puro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. 2. O sacrifício de Jesus é único e também é suficiente. Tópico 2, subtópico 2. O sacrifício de Cristo é único e também é suficiente. Irmãos, na antiga aliança o processo era contínuo. Contínuo. Sempre de sempre. Mas era ineficaz. A morte de Cristo é definitiva e, por final, eficaz. Repare que o termo, irmãos, aqui usado pelo escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é rapax. Repita comigo, rapax. Rapax. É um termo grego que significa de uma vez por todas, sem a necessidade de repetição. É o que ele diz no versículo 28. Repare comigo aqui, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 28, a parte B. Assim Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os nossos pecados. Uma vez para sempre. O termo aqui é rapax, sem necessidade de repetição. Ou seja, Cristo não vai precisar vir novamente à terra para morrer novamente por nossos pecados. Não vai. Cristo, ele morreu pelos pecados dos homens do passado, pelos homens que viviam na sua época e pelos homens que vivem hoje. É um sacrifício substitutivo ontem, de hoje e de amanhã. Repare que Abraão, Isaque e Jacó foram salvos não pelas suas obras, não pelos seus méritos, mas por crerem num Cristo que viria. Os apóstolos Pedro, Tiago, João e enfim, foram salvos por um Cristo que viram vir. E nós que estamos aqui esta noite, somos salvos por um Cristo que voltará com poder e grande glória.
A hermenêutica é simples. A hermenêutica é linda. É um Cristo que salva ontem, que salva hoje e que salva eternamente. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Dê um glória a Deus aqui esta noite. Irmãos, a salvação, ela não está calçada por méritos ou rituais humanos. A espessura do véu que continha, que separava o santo dos santos, era impossível ser rasgada. Nem mesmo, talvez, muitos carros de boi, uns puxando de um lado e outros puxando de outro, poderia rasgar aquele véu. Ele pesava aproximadamente 3 toneladas, tinha 18 metros de altura, uma espessura, irmãos, imensurável. Mas a Bíblia diz que quando Cristo padece na cruz do Calvário e tomba a cabeça, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O que impedia-nos de entrar no santo lugar, no santuário, na morada de Deus, hoje está rasgado, o véu foi rasgado. Você tem liberdade de entrar na presença de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, e louvá-lo e engrandecê-lo, sem a necessidade de sacrifícios humanos. Você não precisa de mim para ir até Deus. Você não precisa dos seus cânticos congregacionais para ir até Deus. Você não precisa da presença contínua em cultos para ir até Deus. Você não precisa ser dizimista, ofertante fiel para ir até Deus. Não, se bem que um salvo faz todas essas coisas porque é salvo, mas você precisa de Jesus. Por quê? Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo e nada além de Cristo. As nossas obras, pastor, são trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Para você ter mais ou menos ciência o que é trapo de imundícia. As mulheres, quando ficavam menstruadas, na Bíblia Sagrada, elas precisavam, não existia absorventes, né, como existem hoje, uns métodos mais eficazes para absorver o sangue. As mulheres usavam panos. A simbologia do texto, trapos de imundícia, é mais ou menos isso. É aquilo que não serve para mim. Como que vai servir para Deus? São minhas obras. Não me salvam. Como que vai servir para Deus? Não me elevam 1 grau além do que eu já estou. Como que vai servir para Deus? Mas o sacrifício de Cristo é aquele que Deus olha do céu e se alegra. É aquele que Deus olha do céu e aceita, porque a justiça de Deus pede um sacrifício, e Cristo é o sacrifício, é a propiciação pelos nossos pecados, é uma morte vicária, é uma morte substitutiva em nosso lugar. Por isso que quando Deus olha do céu, Ele não vê você, Ele não vê seus méritos, Ele não vê suas obras, Ele não vê os seus desméritos, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Por isso que quando a trombeta tocar, você vai subir para me encontrar com o Senhor nos ares. Cristo é tudo em todos. 3, a substituição vicária de Jesus. Eu dei uma leve menção aqui sobre o que é vicário. Repita comigo: vicários. Está todo mundo falando em latim agora. Vicários. Todo mundo falando em latim, que bênção. Vocês vão aprender a falar em latim, em grego, em hebraico, isso é muito bom. A morte de Cristo é substitutiva, é no lugar do outro. O pecado não pode ser ignorado, o pecado precisa ser punido. Deus não é injusto, Deus pune o pecado. E como que Deus pune o pecado? Levando o pecador ao inferno. Como que Deus pune o pecado? Deus puniu os nossos pecados em Cristo, porque Paulo escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 2, se não salvo engano, ou capítulo 3, que a sentença que era contrária a nós, a carta de dívida que nós tínhamos, ela foi cravada na cruz do Calvário. Ou seja, aquilo que você devia a Deus, que você não poderia pagar, Cristo pagou no seu lugar. E além de pagar por você, Ele ainda colocou fortunas infinitas na sua conta. Ele não só salva, Ele salva e galardoa.
Ele não só salva, Ele salva e presenteia. E qual que é o presente de Deus para mim e para você aqui esta noite? É o céu de glória que nos esperará e as bodas do Cordeiro, a qual cearemos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Isso posto, Cristo não tem pecado. Cristo assume o lugar do pecador. Nunca fale que Jesus Cristo era pecador. Já vi pessoas falando assim, pastor, na cruz Jesus Cristo era pecador. Não, substitua a palavra. Jesus Cristo estava com os pecados. Ele não era pecador, Ele estava com os pecados de todos os salvos, de todos os eleitos, de todos os escolhidos de Deus. Todos que o observariam e creriam no seu nome. Ele está morrendo ali pelos seus, Ele está morrendo ali por mim, Ele está morrendo por você, Ele está morrendo por nós. Isso é coisa extraordinária, porque quando os nossos, não os dele, quando os nossos pecados estavam sobre Ele, o Pai o abandona. Porque o Pai não pode ter com o pecado, e como o pecado de todos nós estava em Cristo, o Pai vira as costas para Ele. Por isso que Ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Porque o meu pecado, o seu pecado, os meus erros, os seus erros estavam sobre Jesus. E Ele nos salvou, glória a Ele eternamente, amém. Vocês entenderam a obra? Então repita: trabalhar. Cristo trabalhou. Repita: humilhar. Cristo se humilhou. Agora, para encerrarmos, vamos falar sobre o terceiro verbo dessa lição, o verbo exaltar. Repita comigo: exaltar. O glorioso Filho de Deus está exaltado e entronizado sobre os céus e sobre a terra. Ele foi recebido à destra do Pai. Após a humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus. Filipenses capítulo 2, verso 9 nos diz isso, que Jesus foi entronizado e assenta-se à destra da majestade. O verbo aqui, irmãos, é hiperipossem. Repita comigo: hiperipossem. Hiperipossem. Hiperipossem, irmãos, significa elevação, acima da média. Cristo foi elevado acima da média. Cristo não apenas venceu a morte, Ele foi exaltado em posição suprema no universo. O escritor aos Hebreus nos informa que Ele foi feito menor do que os anjos por algum instante, Ele foi feito menor do que os homens por algum instante, mas depois que Ele foi exaltado, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que a ordem levítica, a ordem araônica. Ele está entronizado, assentado sobre um alto e sublime trono, do qual reina e reina para todos sempre. Ele está à destra da majestade, a qual também intercede por nós. Por isso, irmãos, aleluia, Jesus de Nazaré é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de glorificação. Essa igreja aqui veio esta noite para quê? Para louvá-lo, para engrandecê-lo, para bendizê-lo, para dizer que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele é tudo em nossas vidas. Os verbos mudam de lugar, de humilhado para exaltado, de humilhar para exaltar. Destra da majestade é braço de poder, é lugar de honra. Lembra-se que os filhos de Zebedeu queriam assentar um à direita e outro à esquerda. Ele diz: vocês podem beber do cálice que eu bebo? Vocês por acaso podem de alguma maneira provar do cálice que eu provo? Olha só, para assentar-se à destra da majestade, tem que estar em realeza, e Cristo é realeza. Cristo sempre esteve, irmãos, à destra da majestade, mas agora, Ele não só merece estar no lugar, como Ele se sobrevalece em estar no lugar. É mais ou menos assim: Ele é Deus, e portanto, por ser Deus, Ele está no trono. Mas agora não é só que Ele é Deus porque Ele está no trono, Ele merece estar no trono.
Ele despojou todos os principados e as potestades. Ele venceu Satanás no campo de batalha. Ele é vitorioso. Ele saiu para vencer e é mais do que vencedor. Cristo. Eu falaria de Cristo aqui com vocês a noite toda, mas o tempo não nos permite. Cristo sempre esteve à destra do Pai. Agora o escritor nos traz, para encerrarmos, o verso 9, que é para mim um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. Filipenses capítulo 2, verso 9 diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Na Bíblia, irmãos, nome carrega o sentido de autoridade. Nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, está acima de Cristo. Seu nome é maior do que os patriarcas, seu nome é maior do que o dos profetas, seu nome é maior do que dos sacerdotes, seu nome é maior do que dos reis. Cristo é maior do que Buda, Cristo é maior do que Confúcio, Cristo é maior do que Allan Kardec, Cristo é maior que os papas, que os padres, que os santos, que tronos, que principados, que potestades, que anjos, que demônios. Cristo é infinitamente maior do que qualquer autoridade que você possa conhecer. Donald Trump, Lula, pode colocar Elon Musk, coloque qualquer um, não dão nada, vão morrer, vão virar pó, mas Cristo reina e vive para toda a eternidade. Não tem um instante, um segundo em todo o planeta Terra que alguém não lembre do nome dele, que alguém não glorifique, que alguém não o exalte. E se houver por um minuto sequer alguém que não lembre do nome dele na terra, no céu os anjos continuam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O nome dele é forte, é santo, é poderoso. Este nome tem poder para quê? Para curar, para libertar, para pregar, para vencer, para salvar. Qual que é o nome dele? É Yeshua Had Nazari Melech HaYehudim. O nome dele é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. É Yeshua Had Nazari Melech HaYehudim. Este é o nome que está acima de todo nome. Você pode glorificar o nome dele aqui esta noite. Dê a melhor glória que você puder. Aleluia, aleluia, aleluia. Conclusão, irmãos. A obra de Cristo ela é completa, ela é suficiente, ela é gloriosa, de humilhado a exaltado. Ele se humilhou para nos salvar, para nos redimir, que possamos viver o melhor de Deus em nossas vidas. E o melhor de Deus para mim e para você é Cristo em nós. Este Cristo que raiará nas nuvens dos céus com poder e muita glória, porque a Bíblia nos diz que ele virá pessoalmente. Ele não vai mandar anjo, arcanjo, querubim, serafim, não, ele mesmo virá. Eis que vem com as nuvens, diz a palavra, com todo o poder ele virá audivelmente, pois os mortos ouvirão a sua voz, uns sairão para o desprezo eterno, outros do sepulcro para a vida eterna, porque ele voltará gloriosamente. Os montes se abalarão com fogo, com brasa, os elementos se fundirão, e ele pisará sobre o monte das oliveiras, o monte será fendido no meio, e ele julgará as nações. Ele voltará com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, para quê? Para levar para levar você, para nos levar para o céu de glória. Quem crê que ele está vindo, quem crê que ele voltará, levante a mão para o céu, glorifique, exalte e bendiga e diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Venha Jesus. Amém.